menos pesado, né? É um tema mais simples. Nós vamos tratar dele com mais leveza. Vamos orar. Eu peço que você estenda as suas mãos para cá. E nesse momento de oração, peço que você lembre da família da Michélia, a esposa do nosso baterista Alex, que passou por um acidente, a qual ela postou lá no grupo agora pela manhã, e a família está arrasada, pois uma criança de meses perdeu a vida. E é um momento de muita dificuldade. E a Bíblia diz para nós chorarmos com os que choram e sentimos a dor do outro, como se fosse nossa. Então você lembre aí no seu momento de oração particular, antes de nós começarmos, e Deus trabalhar no coração dessa família. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer primeiramente, Deus, porque a Tua graça, ela se manifestou em mais um momento em nossa vida. Ó Deus, nós não somos merecedores de tanto amor, de tanto cuidado, mas mesmo assim, Pai, o Senhor decidiu nos amar primeiro. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor, apesar de nossos pecados, o Senhor continua nos guardando em sua destra. Nós somos gratos por isso, por esse domingo ao qual nós estamos vivendo, por termos acordado com saúde, com paz no coração, com o nosso entendimento, Pai, aberto para ouvir da sua palavra e entendermos mais uma vez as suas verdades. Ó Deus, eu quero nesse momento, junto dessa igreja, Senhor, orar pela família da Michele. Ó Deus, quanta dor, Deus, um acidente terrível, um caso absurdo, Pai, em que uma criança venha perder a vida, Deus. Ó Deus, a Tua palavra diz que o reino dos céus são dos pequeninos, das crianças, e nós cremos nesse momento que o Senhor já resgatou a alma dessa criança, ela habita com o Senhor. Mas aqui na terra, Deus, há uma família, Pai, pranteando, Deus, com o coração quebrado, com a mente despedaçada, Deus. Mas pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo vá até eles, Pai, vá de encontro a eles, dando consolo, Deus, dando libertação desses sentimentos terríveis, Deus, e que nesse momento, Senhor, eles possam encontrar um rastro, uma chama de fé para que possam continuar, Deus, em nome de Jesus, sem preocupações, Deus, com a saudade no coração, mas dispostos a viver, Deus, quem sabe ter um novo filho, deixar essa família cada vez maior, Deus. Em nome de Jesus pedimos o consolo do Senhor, mas pedimos também que o Senhor abra o nosso entendimento nessa manhã, que nós possamos absorver as verdades aqui, Deus, que serão ditas, possamos carregar no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, e causar a transformação necessária nos nossos lares. Entregamos esse tema sobre família nas suas mãos, esse tema sobre casamento, Deus, em suas mãos. Pedimos que através dessa palavra, os casamentos a qual estão aqui representados através de vidas, sejam fortalecidos, renovados, Deus, pelo poder do Espírito Santo e da sua palavra. Assim nós oramos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos sentar. Abra sua Bíblia na página 3, que é a primeira página após o índice. Como eu disse no começo, esse tema ele é mais tranquilo, ele não é tão teológico, ele é mais temático. O tema Apocalipse ele é muito pesado. E não é um assunto fechado, digamos assim, entre a teologia, entre os teólogos, pregadores. Então ele causa mais... como é que eu posso dizer? Ele traz mais dureza no que diz respeito a conhecer plenamente o assunto. Mas esse tema ele é um pouco mais leve, ele não é tão teológico, então a gente não vai precisar fazer coisas aqui que a gente chama de exegese, hermenêutica, essas coisas. Então nós vamos trabalhar de uma maneira bem didática, simples e objetiva, para que você possa entender e fortalecer a sua família. Abra sua Bíblia em Mateus 6:33. Mateus 6:33, que é o texto aí que o autor deixa como base, e o outro texto é Eclesiastes capítulo 9. Capítulo 9, dos versículos 7 até
o 10, Mateus 6:33. Deixa eu chegar lá que eu estou meio atrasado aqui. Mateus 6:33 é um texto que fala sobre as bênçãos de Deus, as preocupações, a prioridade no reino de Deus. E esse texto você conhece, vai lembrar assim que bateu os olhos nele. Eu quero pedir para quem abriu aí primeiro, pega o microfone aí, Diaconisa Michele, por favor. Esse preto aqui, ele liga lá no finalzinho. E aquele que pode ler, leia aí fazendo favor. Mateus 6:33. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 7 a 10. Eclesiastes 9, 7 ao 10. Alguém pode ler? Eclesiastes capítulo 9, versículo 7. Vai, pois come com a alegria o teu pão, bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo seja alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho que tu fizestes debaixo do sol. Amém. Esse texto fala sobre aproveitar a vida em relação ao casamento, a aproveitar as boas coisas da vida. O crente não é impedido de aproveitar as boas coisas da vida. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6 que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas nos convêm. Mas nós não podemos nos privar como casais de curtir as coisas boas da vida, de aproveitar a presença um do outro, de estar junto, de rir junto, de comer junto, de passear junto. Não só ter aquela vida religiosa, corriqueira, achando que isso é algum tipo de espiritualidade para o casal. Não é assim que funciona. Nós temos que aproveitar sim a vida um com o outro. Isso não é nenhum pecado. Isso é proveitoso, porque o casamento ele foi instituído por Deus e Deus requer que nós nos deleitamos nele. Então, a revista vai tratar aí de 4 tópicos para reflexão, que primeiro é o pilar da espiritualidade, segundo, o pilar do trabalho, terceiro, o pilar da sexualidade e o pilar do descanso. E nós vamos ler algumas coisas aí para nossa meditação. Olha comigo aí o primeiro ponto, em que o autor da revista vai tratar justamente do texto a qual nós estávamos lendo. O texto de Eclesiastes fala de responsabilidades e bênçãos experimentadas na família. Porém, é razoável iniciar essa reflexão recorrendo ao ensino de Jesus sobre a prioridade a ser estabelecida tanto na vida pessoal quanto familiar. Disse Jesus, o texto que a gente acabou de ler: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O compromisso com Deus deve ser uma prioridade na família. Segundo o salmista, se o Senhor não edifica a casa, em vão vigia a sentinela. Em vão trabalham os que edificam. Sem o compromisso com Deus, caracterizado por sincera devoção, a família tem pouca chance de ser vitoriosas.
Jesus vai dizer: sem mim nada podereis fazer. A família sem Jesus é uma família incapacitada, limitada. O pilar principal de uma família, de um casamento, que inclusive ele vai dizer isso aqui na próxima página, deve ser nós buscarmos juntos a presença de Deus como casal. Olha o que ele vai dizer aí, vira a sua página. Casamentos que não estabelecem a questão do compromisso com Deus como prioridade tendem a fracassar, tende a fracassar. É uma possibilidade altíssima de fracasso. Altíssima de fracasso. O casal, meus irmãos, quando perde o prazer, ou quando um só está buscando a presença de Deus e o outro não, é por isso talvez alguns motivos de começarem contendas, de começarem problemas, de caminhar a separação. E assim vão se criando mais e mais problemas, e o casal vai começando a ter várias bolas de neve, porque os dois não estão unidos no mesmo propósito. Estão sempre buscando cada um o seu próprio interesse, em vez de buscar o interesse que deve ser prioridade na família, que é o relacionamento com Deus. Então por isso que a gente tem que ter o costume de, quando a gente vai sentar para almoçar, orar junto. Quando a gente vai dormir, orar junto. Acordou? Agradece a Deus. Se possível, junto. Às vezes a gente tem horários diferentes. Se possível, junto. Leia a Bíblia, junto. Sua esposa ou seu esposo não quer ler a Bíblia? Lê para ele. Busque com ele, busque conhecer a Deus, porque a prioridade do homem, como disse John MacArthur, é conhecer a Deus e exaltar a beleza de sua santidade. Esse é o fim do homem. O fim do homem não está em si mesmo, não é fruto do meio, como disse um poeta no passado, se não me engano chamado Voltaire, alguma coisa assim. O homem não é produto do meio, ou seja, o homem não nasceu para agradar somente a si mesmo. O homem tem que, em primeiro lugar, agradar a Deus. Esse é o fim do homem. Se eu agrado a Deus, agora eu posso focar em agradar meu cônjuge, porque aí vem a bênção de Deus junto. Então a prioridade do casal é buscar a Deus juntos. Nós não podemos achar normal pessoas se separando na igreja. Mas há uma deficiência que está dentro do casamento que não está sendo tratada, que é a falta de buscar a Deus juntos. A falta de buscar a Deus juntos. Aí fica naquela coisa, eu vou para a igreja hoje, eu não vou não, vai sozinha. Não é assim não. Gente, um casamento, quando ele vai entrando em ruína, ele começa a dar sinais. Vai muito sozinho para outro lugar. Eu nem lembro a última vez que eu saí sozinho. Nem lembro. Sério mesmo, não lembro. Porque quando a palavra de Deus diz que nós sairemos lá da casa dos nossos pais e vamos nos unir à nossa esposa, ao nosso marido, nós nos formamos um só. Então nós somos um. Na sua casa não tem o dinheiro do Laércio e o dinheiro da Natália. Ou tudo dela, né? O dinheiro é dos dois. Era até interessante que o dízimo fosse único. Junta lá todos os rendimentos de vocês, vamos tirar aqui os 10% de tudo aqui que a gente ganhou. Pá, aí entrega a Deus. Então, essas questões assim que são pequenas, elas começam a indicar um fracasso no relacionamento. Porque quando um casal, falando ainda da questão financeira, olha assim para o dinheiro, olha, você gastou demais o seu e ainda quer gastar o meu, vocês não entenderam qual é a ideia de ser um só. Porque se vocês trabalham para sustentar uma única casa, uma única família, então o que é seu é dela e o que é dela é seu.
Ponto final. Quando seu marido abre uma empresa, você automaticamente tem uma empresa. Quando sua esposa abre um negócio, você automaticamente também tem um negócio. Você tem que trabalhar para aquilo ali crescer, para que vocês andem no mesmo propósito. E qual o primeiro propósito antes de tudo disso? Buscar a Deus juntos. Buscar a Deus juntos. Por isso que, se você está passando por alguma situação na sua casa em que você não está conseguindo trazer seu marido, sua esposa para a igreja, comece a orar a Deus. Peça visita. Os irmãos vão lá visitar. Os irmãos vão te ajudar. Para que isso não venha a se tornar um problema muito grande lá na frente. Porque a pessoa que não tem compromisso com Deus, meu irmão, não vai ter compromisso com você. Isso é um fato. Não vai ter compromisso com você. Se a pessoa não tem compromisso com Deus, e ela não tem compromisso, por exemplo, consigo mesma, de cumprir as suas obrigações como casal, ela não vai ter compromisso com você, porque ela já não tem com ela mesma, ela já não tem com Deus, então acabou, não tem compromisso com mais nada. Então é um passinho só para esse casamento entrar em ruína. Então o casamento que está sem Deus como prioridade, ele dá sinais de que vai fracassar e vai fracassar. Quantos relacionamentos você teve antes, quando você era ímpio, e não prosperaram, não deram certo? Porque nem você tinha a prioridade de buscar a Deus, de conhecer a Deus, nem a pessoa que estava com você. Aí quando você casa com uma pessoa, e a pessoa não tem um compromisso de buscar a Deus, mas você tem, continua a mesma coisa. Paulo vai dizer lá no 1 Coríntios capítulo 7, olha, se você tem uma esposa descrente, não separe, porque o casamento é santificado através de você. Mas e a outra pessoa que não busca a Deus, como é que fica? Você não está na cabeça dela. Então a prioridade deve ser os dois buscarem a Deus. Então não tem necessariamente aqui um monte de jovens, né? Mas tem jovens aqui que ainda não casaram. Se você vai casar, e eu creio que vai. E aí, Mateus, tudo bom? Tranquilo? E aí, Heitor, de boa? Tranquilo? Vamos casar, né? Eu creio que vocês vão casar se vocês se juntarem com uma mulher que não tem interesse nenhum em ir para a igreja. Ó, meu, vamos para a igreja não, vamos para a avenida passear. Ó, meu irmão, vai dar errado o negócio, hein? Porque você tem o Espírito Santo, a pessoa lá está no mundão aí. Ou ela vai te arrastar para lá, ou você vai arrastar ela para cá. Esse negócio de namoro evangelístico não existe não, isso é conversa fiada, tá bom? Ninguém evangeliza através de namoro não. Aí ele entra na questão dos pais. Os pais devem orientar os seus filhos quanto aos riscos de um casamento em que um compromisso com Deus não é o elemento central, que foi o que eu acabei de dizer. Muitos rapazes e moças cometem o erro de se enamorar. É bem velho esse autor, né? Usar enamorar de uma pessoa que não é temente a Deus, que não é convertida a Cristo, que não demonstra nenhum interesse nisso. É um erro permanecer nesse tipo de relacionamento. Aqui ele vai te falar o seguinte, ó, a aventura desse jugo desigual certamente trará muitas frustrações e aborrecimentos. Nutrir a expectativa de que depois ele ou ela mudará é um risco que não vale a pena correr. Não vale a pena correr. Você vai se lançar em algo a qual você vai ficar puxando um ônibus sozinho, enquanto a pessoa está dentro do ônibus, podendo ligar a chave e andar. Não entra nisso. E isso é claro que é para pessoas que são crentes. Não entra em jugo desigual. Você vai ficar com peso nas suas costas, você vai carregar sozinho, e a pessoa nem com o dedo vai querer mover esse fardo aí. Segundo ponto, pilar do trabalho. Eclesiastes 9:9 faz referência ao trabalho. Trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Verso 10 recomenda: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Em Eclesiastes 4:9, sábio afirma: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Casamento e trabalho tem tudo a ver. Sem trabalho não há casamento bem sucedido. O trabalho é uma necessidade para a construção de uma família estável e feliz, como está escrito no Salmo 128, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Ou seja, não se ajunte com preguiçoso.
Não se junte com o preguiçoso. Se você, homem, tem uma esposa que você conversa com ela mesmo, ó, a gente vai ter que, infelizmente, você acha que você vai ter que conseguir um trabalho aí para ajudar, as coisas, conta muito alta, carro, isso, aquilo, outro. E a mulher falar assim, ó, meu irmão, se vira, cuidado com isso aí. O trabalho e a responsabilidade de sustentar a casa determinado pela Escritura é do homem. Hoje em dia nós vivemos uma época que a mulher tem que trabalhar. Porque o lar fica muito pesado só nas costas de um. Agora, quando você tem uma renda satisfatória, em que você pode deixar a sua esposa em casa sem trabalhar, deixa ela em casa. Deixa ela em casa. Mas se ela se recusa a te ajudar, aí você tem um problema. Porque em coisas mais difíceis ainda ela vai se recusar também. Agora, se você tem um marido que é preguiçoso, eu não sei o que você faz com ele não. Você dá uma paulada na cabeça dele, alguma coisa assim. Porque, cara, tem que trabalhar. Um homem tem que trabalhar, gente. Um homem dentro de casa, dormindo, sentado no sofá, vendo televisão enquanto a mulher trabalha. Meu irmão, todo mundo sabe o que eu trabalho com o meu carro. Quando o meu carro fica na oficina, eu fico inquieto. Fico doido. Não gosto de ver minha esposa saindo para trabalhar. Eu fico em casa não, detesto isso. Detesto, sério mesmo. Porque eu saio 5 horas da manhã. Todo dia para trabalhar. Eu volto, busco ela e continuo trabalhando. Primeiro, porque a responsabilidade disso, ela está em nós homens. Se a sua esposa pode ficar em casa, agora você tem uma renda satisfatória para deixar ela em casa, deixa ela em casa, meu irmão. Por isso que é importante que você invista, queira abrir um negócio, queira ter uma vida financeira melhor. Isso não é pecado. Pecado é deixar que o dinheiro te domine. Mas você ter dinheiro, investir de maneira correta para que você possa sustentar bem a sua família, os seus filhos, deixar sua esposa em casa, você chegar lá, você ter aquela comida pronta, uma casa arrumada, cheirosa e tudo mais. Faça isso. Faça isso. Isso é bênção. Deus vai se agradar disso. Porque ter, gente, não é pecado. O problema não é ter as coisas, é as coisas terem você. O problema não é dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Então, se você pode e encontrou uma brecha para você ganhar mais, desde que seja de forma lícita, vai fundo, ganhe mais, ganhe 5, 10, 15 mil, 30 mil, 100 mil por mês, ganhe, sustente sua família, dê o melhor para sua família. Isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. A gente não deve se privar de ganhar mais. Ninguém tem que fazer pacto com pobreza. Ninguém tem que fazer pacto com pobreza. Cadê o outro microfone? Está funcionando? Tá ali com o Michael. Eu queria só acrescentar uma observação também. O irmão está fazendo uma parte importante aqui, quando fala que o casamento e o trabalho eles têm que ser juntos, né? Interligados. E muitas vezes na igreja, como Deus ele tem essa coisa de dar a benção para o filho de Deus, né? O filho dele, né? Abrir portas. Então também você tem que, creio assim que o marido, geralmente às vezes por ser cabeça, ele vai buscar a caça, ou tem a oportunidade talvez em relação à mulher, de ter a oportunidade primeiro de talvez ter seu próprio negócio, né? Ou algo grandioso. Essa é uma virtude também do homem, trazer a mulher também envolver no negócio dele, né? Para ela compartilhar, ela se envolver. Muitas vezes nós, homens, separamos um pouco, né? Isolamos, né? A mulher às vezes tem outro trabalho, talvez o marido tem uma empresa, está constituindo, não importa a profissão dele, mas trazer a mulher para ela se envolver no negócio dele, compartilhar, né, o que ele está fazendo, porque ela pode ajudar de alguma maneira, né? Essa coisa do casamento, porque muitas vezes a gente é exemplo próprio, às ela quer isolar, né, não participar a mulher diretamente, né? Então, se Deus abençoar, se ter um negócio, envolver a mulher para ela participar, né? Porque ela tem o que acrescentar,
mesmo o pouco que ela acrescentar, se ela estiver ali no local só para ter os olhos para observar, ela já está ajudando, né? Então, essa coisa do casamento e o trabalho, ela é muito importante no dia de hoje, porque, querendo ou não, a mulher tem uma grande importância também nessa parte aí, que então ela vai ver que as dificuldades, né, se constrói também juntos, né? Não só a parte boa, também nas dificuldades ela vai vendo que tem dificuldades para conquistar e assim sucessivamente. A mulher, por natureza, ela é melhor administradora, por natureza. Você que é homem aqui, eu duvido que você lembra onde está a camisa que você usou ontem. A mulher sabe que camisa você usou ontem, a cor da camisa, e ela sabe onde ela colocou. Deixa o pastor Deraldo falar primeiro, aí você fala, Paulo. Se tiver em cima do sofá, ou em algum canto vai ter problema, né? Com certeza. Mas, irmãos, esse assunto, ele é um assunto, assim, ele não seria um assunto para tratar só numa aula. A lição aqui, ela começou dizendo sobre os 4 pilares aqui que foram citados para o equilíbrio de um casamento. Tá? Você pode ver aí no início da lição. Equilíbrio. Essa palavra, ela é uma palavra que tem que ser eterna na vida de um casal. É do início ao fim do casamento. Isso aí é extremamente importante. Agora aqui o tópico aqui que está sendo discutido vai falar aqui, ó, a falta de compromisso com o trabalho pode arrasar um casamento. Foi o que foi falado aí. Mas quanto à disposição para o trabalho e cooperação tanto no exercício da profissão quanto nas tarefas domésticas. Nós vivemos num tempo onde as mulheres estão assumindo compromissos que muitas vezes deveriam ser dos homens, os homens assumindo compromissos que deveriam ser das mulheres, e no meio dessa, vamos dizer, mistura toda, tem homem deixando de assumir o seu papel e tem mulher deixando de assumir o seu papel. Tá. Então isso aqui é uma coisa que a gente deve estar, vamos dizer, se aprofundando. Por quê? O relacionamento, ele tem que estar alicerçado em cima desses 4 pilares. Primeiro, claro, a fé, né? Jesus, o Senhor tem que estar, tem que ser a bandeira principal. Mas depois vem o lazer, vem, né, a vida a dois, a vida íntima, que tem que ser mantida em dia. Só que muitas vezes a gente vê que, pelo fato das pessoas se envolverem tanto com, né, outros compromissos, algumas dessas áreas ficam, né, deficientes. Principalmente, vamos colocar aqui a área, né, íntima. Não vou aqui falar porque temos crianças, né? Mas são áreas que não podem ficar, vamos dizer, sem uma atenção. Você entende? E outra situação que eu vejo muito importante. Não vai matar um homem, lavar um banheiro, passar um pano no chão, lavar umas vasilhas, né? Arrumar uma cama. Isso é importante. Isso é importante. Porque a mulher também se cansa. Eu vejo que um dos erros que os homens cometem muitas vezes, porque o homem, pelo fato dele ter uma força física maior, então ele tem uma resistência física maior. Às vezes ele trabalha o dia todo, ele labuta, né, ele desgasta bastante, chega em casa, vai querer jogar um futebol, né? Acha assim, não, hoje tem, mas a mulher está mortinha, porque ela passou o dia todo, né, batalhando, pensando e agitada daqui, sem contar os problemas, muitas vezes, que a mulher enfrenta de saúde. Que a mulher não é igual ao homem, né? O homem tem uma estabilidade, a mulher não tem. A mulher, uma semana ela está de um jeito, na outra ela está de outro. Num dia ela está sorrindo, no outro dia ela está batendo em qualquer um que chega perto dela. Então, às vezes falta essa compreensão, isso gera muitas vezes conflito. Você entende? Esses conflitos, eles também vão arruinar o relacionamento.
Então, o homem em si, ele precisa entender que o lar tem que ser equilibrado. Tem que ser equilibrado. E outra coisa, irmãos. A mulher, ela é a coroa. Opa, tá bonita aí atrás aí, né? A mulher, ela é praticamente a coroa do homem. Entendeu? Ela é a coroa do homem. Quem aqui conhece o livro de Esté? Quem já leu? Esté é tremendo, né? A gente gosta daquela história. Você já viu o posicionamento da rainha Vasti? Já viu? Então presta atenção. Isso aí é uma coisa interessante. Às vezes o homem quer que a esposa esteja do lado dele. Claro que ali era uma situação. Quer que a esposa acompanhe ele, quer que a esposa vá no futebol com ele, quer que a esposa vá com ele no monte, quer que a esposa venha para a igreja, quer que a esposa esteja na escola bíblica. Escola bíblica, principalmente. Quando chega em casa, quem dos maridos que vai ajudar a esposa a fazer o almoço? Aí muitas vezes chega em casa, né? Tem uma panela para limpar aí em cima do fogão, eu vou limpar ela, vou tirar tudo que tem dentro dela, né? Aí joga ela lá para a pia, aí o cidadão vai dormir e a abençoada vai lá lavar as panelas. Não estou aqui puxando para o lado das mulheres não, tá? Estou falando, jogando contra a gente. Falando uma realidade. É uma realidade, você entende? Então isso aqui é uma coisa importante. Tarefa doméstica é uma coisa importante, porque quem quer ver uma casa bagunçada? Eu brinquei aqui com a situação da camisa, irmão, mas eu já apanhei muito por causa disso, tá? Chegar em casa depois do culto, tira a roupa, joga em cima do sofá, joga lá em cima da cama, né? Toma um banho rapidamente, joga a toalha em cima da cama. Aí eu esqueci. E quando você chega perto, você toma logo no peito, logo já sai, né? Bicudo. E aí, isso não pode acontecer. Isso gera desgaste, né? E tudo que é desgastado é difícil de recuperar. Você entende? Então isso aqui é muito importante a gente observar que as tarefas domésticas, né, elas ajudam. Quando você joga junto, né, à noite você pode jogar seu futebol, que eu tenho certeza que o negócio vai render. Agora, quando não joga junto, meu irmão, o troço fica difícil, né? Fica pior ainda quando a esposa fica revoltada e às vezes vai começar a buscar, Laércio, né, alguns conselhos em outros lugares, né? Que hoje você sabe aí como é que é o negócio, né? Aí logo vem aquela abençoada, larga que não presta não, arranja logo o outro porque isso aí já era, né? Então a gente tem que cuidar. Esse cuidar, você deve observar as limitações, né? Cansaço, as dificuldades, entendeu? Observar tudo, para que você possa ter o melhor que você deseja. Amém? Passa o microfone pro Paulão, vai não? Não? Tranquilo. Aqui, ó. Vocês não deixam esse negócio na minha mão, não, que vocês sabem que eu sou. Não passo mais para ele, não, gente. Se ele levantar a mão, eu vou ignorar ele, e aí vocês falam. Tá? Então, a respeito do trabalho, tarefas domésticas, sua mão não vai cair se você lavar a vasilha. A sua filha está te entregando aqui, tá, Alex? Depois você conversa com ela. Olha lá no segundo parágrafo, ele está do lado assim, na parte de cima, na parte superior. Aliás, o quarto parágrafo, perdão. É importante compreender que o trabalho não pode se tornar uma obsessão, transformando-se no único objetivo do casal. Você não tem que ficar chegando 10 horas da noite todo dia com a desculpa de que está trabalhando. Isso não. Ah, mas eu estou trabalhando para sustentar minha família, é mesmo? A gente não tem, meus irmãos, nada com o que está na cabeça dos outros, mas não dê margem para os outros pensar outra coisa. Já pensou? Sua vizinhança sabe que você é crente, todo dia você sai para trabalhar 5 horas da manhã. Aí eles veem a vida toda da rotina da sua esposa. Seus filhos indo para a escola, voltando, sua esposa saindo, fazendo as compras, trazendo as coisas para dentro de casa, e você de segunda a sexta, ou segunda a sábado, chegando 10 horas da noite. Os vizinhos começam a dizer, rapaz, esse cara, ele é um fenômeno, ou ele está fazendo besteira pela rua. Das duas, uma. Então, o trabalho não pode ser uma obsessão, porque existe gente viciada em trabalho, e usa talvez o trabalho como uma fuga do lar.
porque o lar está tendo problema, não se entende com os filhos enchendo a cabeça, não se entende com a mulher, mas esse tempo que ele está gastando lá, ou ela está gastando lá, trabalhando, gastando todas as suas energias no trabalho, era o tempo que podia estar fazendo uma terapia, estar conversando. Então começa a usar o trabalho como um escape da rotina matrimonial, e isso também é um grande problema. E o trabalho, quando o trabalho não vira uma obsessão, precisa trabalhar. Na igreja que eu era, eu conhecia um diácono que ele era viciado a trabalhar. O cara acorda 5 horas da manhã de domingo a domingo, até hoje. Depois de um tempo, ele começou a dosar isso daí e viu que, olha, não, eu tenho que ter tempo de qualidade com a minha família, proposital, para que eu não vire um escravo do trabalho. Mas ainda tem dificuldades, porque se não frear um pouco, ainda dorme lá dentro da empresa e tudo, entendeu? Mas o trabalho não pode ser uma obsessão. No último parágrafo desse ponto, ele vai dizer o seguinte, caso esteja prejudicando, as rotinas precisam ser revistas, pois o trabalho deve produzir segurança e bênçãos para o casamento e não a sua destruição. O trabalho não pode se tornar uma maldição. O trabalho na igreja não pode se tornar uma maldição. Ativismo religioso também é um erro. Você vive para fazer tudo dentro da igreja. Segunda a sexta, igreja. Limpar a igreja, evento na igreja, culto na igreja. E você fica assim, Aí sua família não está te acompanhando. Aí está só você na igreja, o tempo todo. Você virou um ativista. Está trabalhando, achando que Deus está recebendo o seu trabalho, as suas obras e tal. Mas a sua casa, que é seu ministério principal, que Paulo vai dizer a Timóteo que aqueles que perdem os de casa são pior do que os descrentes. Seu ministério principal ficou jogado. E não é assim que funciona. Tudo tem que ser dosado. Por isso que é necessário o quê? Escala de trabalho na igreja. Qual irmão vai fazer tal coisa? Quem vai pregar tanto tempo? Qual o espaço de tempo que ele vai pregar? Qual o espaço de tempo que ele vai dar aula? Qual o espaço de tempo que ele vai trabalhar na igreja? Vai limpar a igreja e tudo mais. Tem que ter. Por isso que a igreja tem que ser uma equipe. Para que um não sobrecarregue o outro. E se aqui um sobrecarrega o outro, logicamente você sobrecarrega a sua casa. Porque você não dá folga para o irmão tratar do lar dele. Aí ficam lares disfuncionais, aí se reúne todo culto, todo domingo, toda quarta-feira, pessoas disfuncionais dentro das suas casas. Sendo que Deus requer que nós cuidemos dos nossos. Depois cuidemos da igreja, das coisas do Senhor. O terceiro pilar é a vida íntima do casal. Eu quero que você abra lá comigo 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Versículo 1 e 2, aliás, do 2 ao 5. Vamos ler do primeiro mesmo, que ele vai tratar de algumas questões da vida íntima do casal. E ele vai dizer assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então ele não está dizendo aqui que não gosta de mulher, que mulher é ruim, ou que homem é ruim. Ele não está dizendo isso. Ele já deixou o motivo implícito. É por causa da impureza. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa o seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que Paulo está falando aqui? A relação sexual do casal. Ele está falando nem disso.
Ele vai dizer o seguinte: olha só, você, o seu corpo, ele não é seu, não. Esquece esse negócio. Esse negócio aí que o feminismo quer implantar na cabeça das mulheres, é meu corpo, minhas regras. Quem é casado no Senhor tem isso não. Tem isso não. Marido, tem nada disso também não. Os homens, às vezes, aí tem o costume de ir para academia, tal, malhar, e o cara começa a ficar fortinho e começa a botar umas camisas apertadas. Começa a querer mostrar os ombrinhos, o peito, aí começa a andar assim na rua. A sua mulher está gostando disso? Está mostrando isso para quem? Você tem que mostrar para sua esposa. Vai lá, treina, vira o Hulk. Bota a camisa larga, andar no meio da rua, bota a bermuda para baixo do joelho. Vai ver um homem de igreja com bermuda até aqui assim, mais ou menos? Parece que está indo dormir. No meio da rua. Vamos comprar pão. Aí o cara sai de sábado canção. Que isso, cara? Não. Também a mulher também não pode botar um decote até lá no umbigo, assim, grandão. Que coisa linda. Meu marido não falou nada, não. A questão não é o marido ou a esposa falar alguma coisa. O negócio é você. É você. Tem que ter a consciência que o seu corpo é do outro. O seu corpo não é seu mais. Se você se uniu, virou uma só carne, como diz a palavra de Deus, então você não tem mais nada sozinho, não. Acabou. Acabou esse negócio. Você não tem mais nada sozinho. Quer ter sozinho, ficasse sozinho. A questão é essa. E ele vai tratar da outra coisa. Lá no versículo 5, não privem um ao outro. Não privem um ao outro. Meus irmãos, essa ideia de que relações sexuais é maldição, é pecado, é isso é conversa fiada. Isso é coisa de católico romano. E que quer virar padre. E quer virar padre ainda por cima. Isso olha como é que Paulo vai dizer isso. Pague o que é devido um ao outro. É dívida. Isso não eu não estou com vontade, eu não quero. Gente, é dívida. Você tem que pagar. Você não vai chegar em casa, sair daqui e vai falar: mulher, pague sua dívida hoje comigo. Não é isso que você vai fazer. Mas isso tem que ser algo natural. Natural na vida do casal. Natural. A gente tem que olhar para isso com um olhar de naturalidade. Pois foi Deus que botou no mundo, Para que Deus ia fazer isso então? Se fosse para não ter, todo mundo nascia do ovo. Nascia do ovo, não tinha relação, não tinha nada, e pronto, acabou. Vivia assim. Então, isso tem que ser rotina. Meus irmãos, você não vem com esse papo de que você quer todo dia também, não, que isso é conversa fiada sua. Não tem isso não. Mas olha só, gente, quando chega o período de um mês sem, opa, peraí, vamos rever a rota. Tem alguma coisa errada aí que tem que ser corrigida. Por quê? Porque isso vai trazer tentação de Satanás, no final do versículo 5. Olha lá. Voltem a se ajuntar. Como que vocês têm que se separar nessa questão aí? Por consentimento mútuo. Então não tem esse negócio de minha filha, olha, não vai ter mais um negócio durante 2 semanas, porque eu fiz um voto com Deus, que eu vou orar tanto dia, tanto tempo, que não sei o que, eu vou fazer um jejum e tal. Não tem isso não. Não tem isso. Voto sozinho? Não. Quer fazer um voto? Converse com sua esposa. Converse com seu esposo. Vamos nos abster disso? Para fazermos a consagração ao Senhor? Mútuo consentimento. Nós temos que concordar nisso. Porque se você não concorda nisso, aí um faz um voto e o outro fica lá com vontade, quem vai aparecer no meio disso daí? O Satanás. Nossa, está tanto tempo sem negócio lá, hein? Está na hora de aliviar essa tensão aí. O diabo é assim. Então essa questão da sexualidade do casal é bênção e deve ser tratada com naturalidade. Terceiro parágrafo desse terceiro pilar, o sexo é uma bênção a ser desfrutada no casamento. Tem que ter prazer nisso.
tem que querer fazer isso. Mas como que você vai fazer isso? Chega lá fazer igual aquele coronel lá daquela novela Gabriela, vai se lavar que eu vou lhe usar? Não é isso não, meu irmão. O que você tem que fazer? Ir alimentando isso durante o dia. Traz uma surpresa. Quantas vezes você diz que ama a sua esposa? Por dia. Quantas vezes você diz que ama seu marido? Por dia. Isso mantém a chama acesa. Isso mantém a chama acesa. Está lá o fogo lá e você está sempre jogando lenha. Sempre jogando lenha. Para o fogo não se apagar. Porque isso é bênção na nossa vida. A gente tem que desfrutar disso. Olha o que ele vai dizer aí mais à frente. O casamento é o lugar para o desfrute do prazer, pois a sexualidade é bênção de Deus, não só para a propagação da espécie, mas também para o deleite do casal. Deleite do casal. Ó, dois minutos. O microfone, cadê? Está com o pastor Carlos. Evidente que a recomendação, né, não foi falado aqui. Evidente que essa recomendação se aplica aos casados. A Bíblia não apoia o sexo antes do fora do casamento, né? Ou fora do casamento. Fora do casamento, isso mesmo. Então isso é uma coisa assim interessante para a santidade da vida espiritual. E um outro ponto que eu quero destacar aqui, que às vezes a gente fala, né, igual foi falado aqui, você tem que me pagar a dívida, que você me deve. Além da questão espiritual, a gente também tem que entender que existe a questão orgânica. Então pode ser que quando a gente vai, né, tendo uma idade, vai chegando um patamar da nossa vida, vamos ter algumas dificuldades orgânicas também, entendeu? Então é importante que se observa isso, porque talvez a pessoa não está lá procurando, se passa lá 15 dias, 20 dias, 30 dias, né? E o outro fala, oh, isso é demônio, isso que está atingindo aqui, está destruindo tudo, e lá vai e começa aqueles ataques. Não, gente, aprenda a se cuidar também, entendeu? Então, às vezes é bom estar o quê? Visitando um médico regularmente, fazendo um exercício, né? Procurando entender um ao outro, porque nós somos humanos também, entendeu? E na vida que a gente leva, corrida, agitada, né? Existem muitas percas, que eu estou dizendo, questão física, né? Que quando elas são somadas, vai faltar alguma coisa. Então a pessoa tem que, né, começar a observar também. Isso é muito importante que a gente entenda isso, tá? E voltando aqui a um ponto que a gente também não pode deixar passar, que as coisas não podem ser buscadas lá fora. Eu vou apimentar aqui meu casamento, então vou assistir aqui um filme, né? Cuidado com essas coisas, entendeu? Eu vou comprar aqui uma veste, né, tal, vamos fazer um negócio diferente, a esposa se veste lá, né, de alguma coisa lá, o marido de outro, né? Vão querer brincar. Então, são coisas que podem até acontecer, mas tem que ter cuidado, tá? Tem que ter cuidado. Porque o relacionamento não pode ser construído em cima de fantasia. Tem que ter uma base sólida. Você entende? Tem que ter uma base real. E tem muita gente que quer levar o relacionamento na fantasia. Acha que tudo tem que ser fantasiado para poder funcionar. Entendeu? Então, quando parte por esse lado, se torna um perigo. E só para citar aqui, que eu não posso deixar de falar isso, o sexo fora do casamento, ele é um perigo. Você pode analisar a vida de Abraão, né? Abraão, ele teve uma oportunidade, eu penso que ele não hesitou em nada, né? Ele só falou para Ana, joga no meu peito que eu resolvo, tá? Esse resolver, eu imagino, é um problema que até hoje está instalado contra o povo de Israel. Então, a gente deve pensar e analisar, tá? Tem coisas que elas podem ser muito prazerosas, pode durar aí alguns minutos, alguns anos, mas pode durar uma eternidade de pavor e horror, né, para muitas pessoas. Então a gente deve pensar muito bem
nisso daí, tá? Só lá. esse ponto aí. Acho que deu os 2 minutos. Progredindo, a gente terminar a revista, terminar esse ponto rapidamente, o sábio sugere que, diante da fugacidade da vida, não podemos nos contentar somente com o trabalho. É preciso desfrutar o prazer, aliás, isso mesmo, desfrutar o prazer propiciado por uma sexualidade saudável no contexto do casamento. Esse parágrafo é muito importante, olha só. Numa época de tanta promiscuidade como esta em que vivemos, é imperativo, ou seja, urgente, que o casal dê atenção à recomendação bíblica sobre a fidelidade conjugal e o desfrute do prazer dentro do casamento. Provérbios 5, 18 e 19 apresentam um oportuno conselho nesse sentido. Seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacie-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Então ele está reafirmando, o autor citando essa passagem, está reafirmando a importância e o prazer, sim, fisiológico, de termos essa relação saudável. Então esse assunto, ele não pode ser um assunto místico no povo de Deus, no meio do povo de Deus. Pelo contrário, entre a igreja, entre casais, por isso que é importante, irmãos, quando tem evento de casais, participar. Essas coisas vão ser tratadas nesses eventos, nessas reuniões. Para que a mente cauterizada ou fechada demais para esses assuntos se abra. Não que você vire um promíscuo dentro do seu lar. O negócio não é esse aqui. Porque a chave de interpretação desse capítulo 7, que Paulo vai tratar desses assuntos, é a pureza do matrimônio. É a pureza, é a santidade dentro desse aspecto. Então, uma relação sexual saudável entre pessoas casadas, diante da presença de Deus, é algo saudável e deve ser regular. Tem que ter regularidade nisso. A gente sabe que com a idade a libido vai baixando e tudo mais, mas não pode não ter. Não pode não ter. Não tem esse negócio que eu estou com dor de cabeça todo dia. Vai morar na farmácia, tomando dipirona. Então tem isso não. Então vamos lá. O apóstolo Paulo também fala sobre a pureza sexual, que eu acabei de falar, e a mutualidade que deve existir nesse aspecto da vida conjugal. O último pilar, e a gente vai encerrando, é que a vida conjugal não se resume a compromisso religioso, que eu falei sobre o ativismo religioso, trabalhar em excesso na igreja, trabalho nem tão pouco a sexo, a vida também descanso e lazer. 1 Coríntios 7, versículo 32, abre lá por favor. Paulo está tratando implicitamente dessas questões de agradarmos uns aos outros. Olha só, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao seu marido. O que está dizendo aí? É trazer o mundo para dentro do seu relacionamento? Não. A questão aqui é o seguinte: é coisa espiritual, é espiritual. Coisa de deleite não é espiritual. Então você não agrada a sua esposa, ou você não agrada seu esposo, porque você é um cara super espiritual, mulher super espiritual. Não, você tem que agradar ela porque tem que agradar. Tem que agradar. E ponto final. Isso não está relacionado diretamente à questão espiritual. Porque o seu trabalho é dar prazer ao seu marido e você, marido, dá prazer à sua esposa.
E agradar, é isso mesmo, é agradar. Então Paulo está separando, olha, vocês não são casados, foca nas coisas do Senhor. Vocês não são casados, foca nas coisas do Senhor. Você que é casado, foca no seu cônjuge. Juntos vocês focam nas coisas do Senhor. Juntos. Porque aí um foca demais, o outro não foca nada. Aí volta aquele primeiro ponto lá que a gente tratou. Aí o senso de prioridade está dividido. Mas vocês têm que ter o quê? O tempo de descanso que o autor está dizendo aí, ó. Assim dizem os versos 7 e 8. Vai, pois, come com alegria, lá no Eclesiastes. Come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das suas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte óleo sobre sua cabeça. E ele vai deixar claro o seguinte, olha, nesse texto não há um incentivo a um estilo de vida hedonista, ou seja, um prazer próprio. Isto é, sentado apenas no prazer. O texto apenas ensina que a vida familiar deve incluir descanso e lazer. Então, se você não tem, separe um dia para ter você e sua esposa só. Seus filhos, senta, vai ver filme, não vai fazer nada. Não vou ver pregação, não vou ler Bíblia, não vou fazer nada. Não vou ficar aqui vendo filme, abraçando minha filha, abraçando meu filho, abraçando minha esposa, rindo, comendo besteira. É isso, gente. É isso. Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. É claro que ele se agrada das obras espirituais. É claro. Mas olha o que o autor vai dizer. Esses versos têm sofrido várias interpretações metafóricas. Isso é um problema que eu sempre falo aqui, meus irmãos, quando eu tenho uma oportunidade. Coisas que são espirituais se tratam no âmbito espiritual, o que é carnal, o que é material, se trata no âmbito material. E qual o problema de muitos lerem a Bíblia? É que lê aquilo que é literal como coisa espiritual, e o que é espiritual lê como literal, físico. E está errado. Então o autor está dizendo o seguinte: esses versos têm sofrido várias interpretações metafóricas, pureza moral, salvação e etc. Na verdade, o autor não estava pensando em coisas tão sérias como essas, mas simplesmente em descanso, festa, lazer, sociabilidade. Pão, vinho, vestes brancas e óleos sobre a sua cabeça. No contexto que o texto foi escrito, eram elementos associados à celebração da vida e descanso e festa. É isso. Nós não podemos, irmãos, pelo fato de nós sermos cristãos, sermos crentes, achar que a gente não pode sentar numa lanchonete, que só porque está tocando lá a Marília Mendonça, ou sabe-se lá diabo o que está tocando lá, e comer uma pizza no lugar. É porque o Satanás está lá dentro da televisão cantando. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não dá nada, não. Não tem isso. Isso é uma religiosidade falsa. O pastor Osiel Gomes, que é um pastor da Assembleia de Deus lá no nordeste do país, ele é um cara muito engraçado. Ele fala muito sobre essas questões de casamento, e ele deixa claro que essa espiritualidade falsa de gente que vê as coisas, tudo como um grande pecado, são os piores. E dentro deles está uma imundície que só. O cara tem a igreja e a palavra de Deus na boca, mas tem um bordel no coração. Mas dentro da casa dele, lá no casamento dele, ele não aproveita nada. Ele não leva os filhos dele para sair, não leva na lanchonete, não leva num parque, ele não passeia de mão dada com a esposa dele à toa. Eu costumo fazer isso com a Michelle. Vamos andar, vamos embora. A gente para o carro lá na vida, vamos andar à toa. Compra nada, faz nada, fala de nada. É isso, e mantém saudável. E é importante fazer isso, porque não tem pecado nisso. Meus irmãos, eu estava falando com a minha afilhada ontem, que ela é minha afilhada, mas ela é minha aluna também de taekwondo. Eu falei com ela: minha filha, o pecado não está nas coisas, a maldade está nas pessoas. Tudo você pode, mas tem coisas que não lhe convém. É aí que entra o seu sentido moral. Eu, sendo crente, eu posso fazer isso aqui? Mas sendo crente, você não pode sentar lá no Bomba Lanche lá e comer um lanche, não? Porque está tocando pagode na televisão? Porque tem um casal homossexual sentado do seu lado? Como assim, gente? Se você se isola do mundo, você vai trazer quem para a igreja? Não dá certo isso.
Então a gente não pode levar a vida conjugal, que é o tema dessa aula, como uma religiosidade falsa. Religiosidade falsa, a fim de buscar uma suposta santidade que não tem. É aí que a gente cai. É assim que os fariseus, saduceus, essênios, eles caíam nas suas próprias regras, porque eles não cumpriam com elas. Então a gente não pode cair nisso. Então o que o autor vai deixar aí? Vale ressaltar: os cônjuges devem cultivar a vida devocional, pessoal, e a dois, lendo a palavra de Deus, orando, cumprindo os compromissos religiosos, servindo no reino. Devem ser responsáveis e profícuos no exercício da profissão e nos afazeres domésticos, agindo sempre com equilíbrio. Irmão, ajude sua esposa dentro de casa, ainda mais se sua esposa trabalha. Ajude a sua esposa. Devem tomar o cuidado para não deixar que a vida sexual se transforme numa rotina marcada pela previsibilidade. Lembra que o pastor Deraldo falou aqui agora? Não é você pegar as coisas promíscuas na ideia de que vou apimentar aqui a relação. Não é isso. Não é isso. É você propor coisas diferentes a fim... É claro, meu irmão, você tem que jogar para aquilo que você quer, pô. Vamos falar a verdade aqui. Você tem que jogar para aquilo que você quer. Pô, você quer ter ali uma relação com a sua esposa no final da noite. Ô, meu irmão, o que você está fazendo durante o dia? Nada. Para que isso aconteça, mulher funciona assim não. Estou falando com vocês, homens. Mulher funciona assim não, irmão. Ó, chega aí, vamos lá, mulher. Mas se a mulher fizer isso com a gente, vamos embora. É assim. Mas mulher não é não, meu irmão. Você tem que ir lá jogando lenha na fogueira. Você tem que ir jogando lenha na fogueira durante o dia. Você tem que preparar o ambiente, fazer o negócio ali e tal. É isso. Isso é não cair na rotina, entendeu? Não fazer por fazer. Eu vou fazer porque eu sou casado. Poxa, gente, tem tanta gente que faz isso aí, não é casado com ninguém, faz por fazer, entendeu? Que a gente não pode cair nisso. Precisam ser criativos, surpreendendo um ao outro e buscando sempre um sexo prazeroso que tenha a chance de se tornar cada vez melhor conforme a experiência e intimidade adquirida pelo casal. É indispensável haver entre o casal boa comunicação, compreensão, consenso e muita paixão. Sem tudo isso aqui no final, não tem a primeira coisa. Quarto lugar, devem valorizar as oportunidades de estarem juntos, cuidando para que não sejam tragados por tantos compromissos fora da família. É importante zelar pela comemoração de datas que merecem ser lembradas. Devem programar e aproveitar bem as férias, pois o descanso é imprescindível. Sempre quando o Michele entra de férias, eu entro junto. Eu não trabalho para ninguém não, trabalho para mim. Mas eu paro junto. Para ficar mais tempo junto. Aí entra uma pergunta para nós, que não está aqui na revista, mas eu faço você para você refletir. Você tem prazer de voltar para casa? E ver sua esposa, ver seu esposo? Tem que ter prazer nisso. Tem que querer que a hora passe rápido no trabalho e você voltar embora. Para ver sua família, para você descansar, para estar junto da sua família. Enfim, os cônjuges devem cultivar a alegria e redescobrir a cada dia o prazer de se pertencerem, crescendo juntos e impedindo que a rotina desgaste o relacionamento. Com certeza, Deus tem o melhor para o casal, portanto é preciso viver intensamente a vida a dois, equilibrando no casamento o dever, o prazer, o lazer e, antes e acima de tudo, a devoção a Deus. Amém? Vamos orar? Tem um cafezinho ali para a gente tomar ali atrás e a gente pode conversar. Que essa aula fortaleça o seu casamento neste dia e daqui para frente. Nós possamos entender, releia esse conteúdo e pense o que você pode fazer para melhorar o seu relacionamento dentro de casa. Mas já é muito bom. Não há nada bom o suficiente que não possa melhorar. Para que vocês sejam cada vez mais parceiros dos filhos, parceiros um do outro, que vivam uma vida conjugal saudável e para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Como viver para a glória de Deus? Honre seu esposo e sua esposa.
né? Lutero um dia foi perguntado assim, Lutero, ele estava com um sapateiro, o sapateiro perguntou para Lutero, Lutero, como eu posso viver para a glória de Deus? Ele, olha, faça um bom sapato e venda por um preço justo, você estará fazendo isso para a glória de Deus. Quer que sua casa viva para a glória de Deus? Vive em união com seu esposo, com a sua esposa, em comunhão e harmonia, planeje momentos de diversão, de lazer, de risadas, de passeios, vai no cinema, faz tudo isso para que você continue cultivando isso que o Senhor entregou em suas mãos. Você está em casal aí, dê a mão para o seu cônjuge, dê a mão para o seu cônjuge, e se ele não está aqui, você estenda as mãos e feche sua mão como se você estivesse de mãos dadas com ele nesse momento, ou com ela. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos aqui, Pai, entregar os casais dessa igreja nas suas mãos. Ó Deus, pedimos, Pai, que o Senhor repreenda em nome de Jesus a tentação de Satanás, que vem sobre nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor repreenda esse espírito de frieza na relação íntima. Ó Deus, que o Senhor repreenda em nome de Jesus esse espírito ativista de querer só trabalhar a fim de dizer que está sustentando a casa, colocando desculpas para não estar em casa, usando o trabalho, usando os outros afazeres como fuga, Deus, do lar. Ó Deus, nós declaramos a bênção do Senhor Jesus sobre cada casa aqui representada. Ó Deus, nós oramos em especial pelo Adriano, marido da Lila, Deus, que está em viagem, Senhor. Ó Deus, que o Senhor cuide daquele caminhão, cuide desse servo do Senhor, para que ele volte, Deus, para os braços da sua amada, são e salvo. Ó Deus, nós oramos por aqueles cônjuges que não estão aqui nesse momento. Ó Deus, nós acreditamos que a bênção do Senhor está alcançando eles nesse momento, Deus. E nós consagramos o nosso casamento a Ti, Deus. Nós serviremos juntos, Pai, como casal ao Senhor. Nós não deixaremos a chama, Pai, do amor uns pelos outros se apagar. Ó Deus, nós não deixaremos, Pai, que aqueles que têm filhos, que os filhos, Pai, se percam, pois nós criaremos eles para a glória do Senhor. Ó Deus, nós entregamos cada casa aqui, Deus, em Suas mãos, aqui representada, para a glória do Seu santo nome. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, e que o Senhor prepare os nossos corações para a palavra que será ministrada, os louvores, tudo que será feito aqui à noite, para a glória do Seu nome. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria falar com o pastor Deraldo, o evangelista Mike e a diaconisa Graciele, por favor.